Como é que tá? Pô, agora vai. Sim, com certeza. E, bicho, eu sou advogado, né? A gente tá tomando um pau, Homero. Um pau, bicho, no Tribunal de Justiça. Que pra gente conseguir o mínimo assim, tá ligado? Bicho, a lei ser cumprida no mínimo. A gente não tá conseguindo. Tipo, eu tô falando no sentido de se A acontecer, B vai ocorrer. E eu dizer, ó, juiz, aconteceu A, eu quero que B ocorra porque a lei tá dizendo isso. O juiz não tá concedendo, cara. E é aquela coisa, né, velho? Aqui qualquer coisa serve pra aprender, mas nada serve pra assaltar. Tá foda. Maceió do NSC que bate pelas ruas, Maceió do sol que só se esconde ao chegar da lua. Cê é a minha, cê é a sua, cê é a nossa solidão. Imagine a do Baldomero, a do Cadeão, Ciridião. Eu sei que a do ali é bem maior, decepção. Pedir mão nas quebradas de Maceió, mas sem vocês me sinto só. Se eu for pra ir rolar confronto, sem vocês não sei viver. Maceió é tudo e pronto. Sou Roberto Moura, advogado criminalista. Venho atuando tanto na advocacia criminal quanto na pesquisa, principalmente na execução penal. Trabalho com mortes no sistema carcerário, e aí, por tabela, venho pesquisando já tem uns 3, 4 anos sobre necropolítica, né? E venho debatendo política criminal também, faço parte do grupo de pesquisa biopolítica e processo penal. Venho compondo a coordenação estadual do IBCCRIM, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, aqui no estado. Milito na OAB, enfim, tenho várias frentes aí que todo capitaneando, tocando aqui com o pessoal, com a galera muito boa que está comigo. E venho trabalhando coletivamente aí para buscar, em uma parte, uma democratização do sistema de justiça criminal, por outra parte, a abolição do sistema de justiça criminal, e aí a gente vem fazendo como a velhinha Malaguti diz, né? Minimalismo como horizonte estratégico para chegar no fim do abolicionismo penal, né? Eu comecei no serviço social aqui da UFAL, né? Minha trajetória acadêmica. E lá, enfim, acho que a maioria dos estudantes aqui da UFAL, que enveredam por uma vertente matriz marxista, vão ter lá os expoentes, a tríplice coroa do marxismo da UFAL, né? Que é Cristina Paniagua, Sérgio Lessa e Ivo Toné. Assim, tem Belmira, tem Arthur Bispo também, tem uma galera muito boa. Mas esses três, para mim, dentro do serviço social, eram os grandes expoentes, assim, né? Na economia política, na filosofia, na ontologia. Então, eu bebi muito da fonte desses três pensadores. E aí saí do serviço social por questões de saúde, problemas de saúde que eu tive, mas já estava bem engajado no curso, na época que saí. Já militava no movimento estudantil, já era do centro acadêmico de serviço social, o centro acadêmico Rosa Luxemburgo. E aí fui parar no direito, lá na UNIT, e lá na UNIT foi quando eu entrei no Biopolítico e Processo Penal, que é o grupo que faço parte, coordenado pelo professor André Rocha Sampaio. E lá eu conheci, enfim, enveredei nos estudos Foucaultianos, né? E até aí, então, surgiu uma contradição muito clara em mim, né? Estava até lendo hoje o Carlos Nelson Coutinho, ele tem um livro chamado O Estruturalismo e a Miséria da Razão, né? Tem a tese doutorada da Mavi Rodrigues, etc, etc. Ou seja, Foucault está muito em rota de colisão com os marxistas e vice-versa, né? O próprio Foucault. E aí, eu buscando estudar, etc, toda essa matriz, eu vi um artigo da Vera Malaguti, também de Oricilino dos Santos, futuramente, mas o da Vera Malaguti foi o que me chamou mais a atenção, que era Marx com Foucault, esse texto. E aí, bebendo bastante dessa tendência, tradição teórica dentro da criminologia, né? Tanto da Vera Malaguti quanto do Oricilino dos Santos, que entendem que esses estudos eles não são antagônicos em si, né? Vocês têm pontos de antagonismo, obviamente, né? Tanto essa discussão de epistemologia do Foucault e da tradição do materialismo histórico e dialético do Marx, né? A epistemologia do Foucault são momentos de inflexão histórica, né? Momento, por exemplo, a gente está vivendo um momento completamente diferente da Idade Média. Quais são os discursos que atravessam esse momento e constituem esse momento? Seria uma episteme Foucaultiana falando bem por alto. Os Foucaultianos vão ficar tudo puto comigo aqui porque eu estou falando dessa forma. Mas, mantendo aqui uma perspectiva de ser didático o máximo possível, já
sabendo das minhas limitações didáticas, do ponto de vista do marxismo já teria um pouco de diferença, né? Seria esse mais ponto dialético das contradições para surgir um momento mais diferente. Mas, enfim, eu sei que eu me achei desses dois momentos. Eu entendo que a microfísica do poder Foucaultiana é extremamente necessária para minhas pesquisas. Quando eu pesquisei morte de sistema carcerário, uma análise microfísica foi extremamente importante, porque, só para dar um exemplo, né, a maioria das pesquisas que tratam de mortes no sistema carcerário, elas trabalham ou sobre um viés do Estado matando preso. A maioria é tudo positivista, na verdade, né? Vai dizer, porque o estado de coisas inconstitucional, né? O Estado reconhece que o sistema carcerário quebra diversos preceitos fundamentais. Isso aí todo mundo já sabe, né? Não é novidade nenhuma. Qualquer parente, qualquer pessoa, é uma verdade muito evidente, né? Isso todo mundo sabe. Apesar de que muitas pessoas acham que lá é mil maravilhas e que está todo mundo passando pano para presidiário, né? Quando não é. E aí o que acontece? E também tem outras vertentes. O marxismo, há uma vertente do marxismo estruturalista, althusseriana, vai dizer que porque estrutura, enfim, questão burguesa, etc. E o Foucault vai estar trabalhando lá com a microfísica, e a vertente do marxismo que eu trabalho de economia política da pena vai estar buscando saber quais são os movimentos econômicos, históricos, sociais que determinam, não determinam, ou seja, qual é a determinação, né? Foge do viés da causa e vai para o viés da determinação. Quais são as determinações que incidem fortemente sobre essa questão criminal aqui no Estado? E aí foi nesse sentido que eu busquei averiguar, né? Tanto analisando quais são os conflitos que estavam ali, ou seja, não só verificando o que é que o Estado faz com aquele preso para que ele morra, mas também analisando como os presos incidem numa dinâmica matando uns aos outros. E aí quando eu trabalho com categorias como... E aí foi nos meus estudos que eu procurei, enfim, emergir algumas categorias para buscar entender melhor, né? Que é a morte proceder, né? E a morte proceder seria exatamente isso, né? Como você quebrar alguns comandos, regras, procedimentos dentro do sistema prisional pode levar você à morte. Por exemplo, eu encontro casos, e usei até uma música do NSC, eu vi que o último Flowcast teve música do NSC. Muito massa, e o NSC tem uma música chamada Língua do Largatista, que ficou bem famosa até, né? E essa música, inclusive, eu utilizo no meu trabalho, uso a música para demonstrar também que essa língua largatista, que é o X9, né? É muito forte como exemplo de morte proceder, né? Ou seja, você não pode delatar um colega seu de cela, porque, enfim, você tem que ser leal, e isso é um critério do proceder, né? Tanto um adjetivo, como a Dalton Marques disse, quanto o substantivo em si, né? E aí como esse sujeito tem que proceder, se você quebra esse proceder, você pode vir à morte. E isso eu só pude ver fugindo dessa lógica do Estado, apenas como um ente que produz essa morte. E também tem a morte de guerra, que é mais vinculada ao tráfico de drogas, está mais vinculada a outros movimentos, mas enfim. E aí foi quando surgiu essa minha relação do Marx com Foucault, tanto bebendo, mas aí eu não fiquei só no Marx com Foucault. Busquei avançar nos meus estudos e, enfim, hoje eu estou muito mais Achille Mbembe. O seu trabalho é uma referência no campo da teoria crítica, da história, da filosofia política, também com algumas incursões no terreno da estética. A leitura dos seus textos, dos seus livros, é fundamental para quem quer pensar um mundo pós-colonial e para quem trabalha também no âmbito da política africana. E embora seja um olhar que parte muito desse território, as questões que o professor Achille Mbembe levanta são questões de ordem planetária. Achille Mbembe nasceu nos Camarões, estudou História e Ciências Políticas na Universidade de Paris I, Sorbonne, e no Instituto de Ciências Políticas de Paris. Ensinou em várias universidades, em Berkeley, Yale, Columbia, e neste momento ensina em Harvard e em Joanesburgo, na Universidade de
Witwatersrand, no Instituto de Investigação, Pesquisa Social e Económica. Ainda dentro do contexto de ensino e de partilha e de transmissão de pensamento, acho que um dos contextos importantes a referir são os Ateliers de la Pensée, os Ateliers do Pensamento, que co-criou com outro pensador senegalês, Felwine Sarr, e que junta e irá juntar para o ano, pela terceira vez, alguns dos principais pensadores de África e da diáspora. A professora Achille Mbembe foi galardoado com os prémios Ernest Locke e Gerda Henkel. São 2 prémios que são atribuídos por 2 fundações alemãs a pessoas que têm um trabalho que é considerado de referência na área das ciências sociais. E o Rui Mauro Marini do que Marx e Foucault, mas enfim, são tradições fundamentais dos meus estudos, tanto Marx quanto Foucault. E aí, nos meus estudos, eu enveredei muito por esse negócio que, enfim, se popularizou bastante, né? Porque eu comecei a estudar, não era tão pop assim não, mas se popularizou, e acho que se popularizou de uma forma equivocada, né? Porque se tu pega lá, e aí a gente tá falando aqui da necropolítica, né? Do Achille Mbembe, como algumas pessoas pronunciam, Achille Mbembe, como outras pessoas pronunciam. Mas enfim, o Achille Mbembe, ele traz um conceito em 2003, que é um artigo que ele fez, denominado necropolítica, né? A necropolítica, em resumo, a gente pode dizer que a necropolítica é a união, né? Uma concatenação, nas palavras do Mbembe, de estado de sítio, estado de exceção e racismo, o formato lá do Foucault, que ele está analisando em defesa da sociedade. E, em resumo, seria uma supressão completa das normas, um momento permanente onde você acredita que o seu inimigo pode chegar a qualquer momento, né? Esse seria esse estado de sítio. O inimigo está à espreita, né? A atacar. Então, você tem que ficar completamente ligado, em resumo, e sempre partindo do discurso racializado, né? Um discurso com discurso biológico em si, né? E é isso, um tal racismo. E, além disso, a necropolítica, ela também incide sobre territórios e populações em que você tem um processo de plantation, ou seja, aquela coisa muito clara, a gente tem cana-de-açúcar, tem algodão, tem algumas formas de plantation muito evidentes, né? A monocultura, latifúndio, tudo isso ligado aí à plantation. A gente tem também, o que o Ben vai falar, que é a colonização e escravidão, né? São os 3 processos históricos e sociais que baseiam a necropolítica, né? A necropolítica é fundamentada basicamente nesses processos. Incide fundamentalmente como estado de sítio, estado de exceção e racismo no formato do biopoder, e incidiram também em estados que incidiram a escravidão, a plantation e a colônia. Eu posso dizer também que a necropolítica ela é a construção do que toda a tradição da negritude já vem trabalhando, e o Mbembe também conhece essa tradição, que é o Fanon e o Guerreiro Ramos aqui no Brasil, mas que é exatamente uma construção de espaços de não ser, não saber e não lugar, né? Você acaba com todo o sujeito, você destrói sua cultura e você destrói seu território. Então, a necropolítica, basicamente, é exatamente um espaço de não ser, não lugar e não saber. E é todo o processo de como você constrói esse recorte, né? Porque a gente tem que lembrar que necropolítica ela é sempre uma cisão, né? É o que o Foucault vai falar lá no Defesa da Sociedade. É o recortar. É como você recorta pessoas que devem morrer para que outras vivam. Então, é um conceito dialético. É um conceito que está vinculado. E a gente pode tratar aqui, por exemplo, do conceito de mais-valia, né? A mais-valia é você
produzir em cima das pessoas para que outras pessoas consigam lucrar mais, né? Enquanto outras pessoas estão sendo exploradas. E a mesma coisa aqui, eu gasto pessoas, eu mato pessoas para que outras pessoas possam viver melhor. Então, é isso que o Foucault vai trazer lá quando ele fala de poder guerreiro, e é basicamente o que a gente pode trazer aqui para o viés da necropolítica, né? E o Bembe, ele traz um elemento muito importante para a gente estar pensando em necropolítica, né? Necropolítica como um lugar do luxo, né? Você não consegue matar pessoas da forma como a necropolítica faz se você não tem um espaço de exuberância, grande quantidade de mão de obra, grande quantidade de pessoas, e aí você, de fato, precisa construir essa zona, né? Em resumo, partindo de uma leitura articulada de toda essa tradição teórica, a necropolítica é exatamente o processo que, através da colonização, né, passando pelo processo histórico social da colonização, desterritorializa os espaços, ou seja, você desconstrói qualquer espaço de identificação da pessoa com aquele local. Um grande exemplo disso são as grotas aqui em Maceió, as quebradas, as vielas, criando uma zona de fronteira permanente, ou seja, a zona de fronteira é sempre aquela zona onde as pessoas estão em completa estado de alerta e de atenção, né? Ou seja, a fronteira é sempre aquele momento onde tem as barricadas. Então, é uma zona de fronteira permanente e que situa outra raça, né? O bárbaro, o inimigo. E aí a gente produz um território de não ser, não lugar e não saber. Eu acho que essa, basicamente, é uma construção da necropolítica, lembrando sempre com a leitura articulada, né? Eu estava estudando e aí vi um cara lá de Sergipe, e ele basicamente traz esse elemento da necropolítica como um espaço em que a necropolítica está para o trabalho morto, assim como a biopolítica está para o trabalho vivo, ou seja, o fazer viver de Foucault está para o trabalho vivo, e o fazer morrer do Shirley Bembe, de toda essa necropolítica, está para esse trabalho morto, né, que precisa sofrer esses elementos da necropolítica, né, dessa poder de morte, dessa tecnologia de morte, dessa linguagem Foucaultiana e do Shirley Bembe também. Uma de que são amigos, mas não enxergam além do próprio umbigo. Vivem espreitando, esperando alguém estar fraco. Ludibriam e depois o empurram no buraco. Abutres, famintos de riqueza, homens desalmados que destroem a natureza. Quando o príncipe da luz aparecer, me diga, opressor, pra onde você vai correr? E aí, continuando, né, esses meus estudos, percebendo que o sistema carcerário é um espaço de produção de morte, em que a cada dia 4 pessoas morrem no sistema carcerário alagoano, eu pensei, né, se o sistema prisional é exatamente isso que eu estou vendo, que eu estou verificando aqui nas minhas pesquisas, ele tem que acabar, né? Não tem discussão. E aí o abolicionismo penal, ele se torna não só uma perspectiva utópica, como algumas pessoas dizem, mas uma perspectiva ética. Ser abolicionista penal é ser, do ponto de vista ético, como um horizonte necessário e não só possível. Então, eu acho que qualquer pessoa que olha para o sistema carcerário, ele precisa entender que aquele sistema carcerário ele precisa acabar porque ele está matando 4 pessoas por dia no Brasil. Então, só por isso ele precisa acabar. Isso não é um critério de utopia ou de horizonte, mas é um critério necessário para hoje, para o agora, e como escolha nossa, né? Aí muitas pessoas colocam, mas o que a gente vai colocar no lugar? Não colocando nada já está melhor do que está. Então, a gente precisa entender isso, né? Então, pensarmos isso, né? E aí, uma coisa muito interessante é que o próprio sistema carcerário, né? Ele próprio ele vai se adaptando, né? Você verifica, por um exemplo, que o Estado de Alagoas, por exemplo, ele nunca investiu tanto no sistema carcerário como está investindo agora na época da pandemia. Mas porque ele é bonzinho? Não. Porque ele precisou tirar o dinheiro do bolso, porque quem sustenta o sistema carcerário são os familiares dos presos, né? E aí, ou ele botava a grana lá dentro, que ele já recebe para esse fim, ou os presos iam virar o sistema de cabeça para baixo, né? Então aí o abolicionismo penal, né,
ele surge primeiro para demonstrar os fracassos das prisões. É só a gente lembrar que o sistema prisional ele nasce no capitalismo moderno, né? Ele não tem nem 200 anos, assim. Se a gente for analisar Alagoas aqui, o principal, vamos ver, a gente tem um boom carcerário agora nos anos 2000, né? O boom carcerário brasileiro também foi nos anos 2000, pós-lei de drogas. Então, eu acho que a primeira coisa para a gente estar pensando é que a prisão tem 200 anos. Comparado à história da humanidade, isso aí não é nada, né? A gente tem a prisão como principal forma como esse epicentro da resolução de conflitos, de forma muito recente, né? O que eu posso dizer, basicamente, é que a prisão surge como esse epicentro de resolução de conflitos ali na década de 70, né? A partir do que a gente começou a chamar de Lei de Segurança Nacional, mais média, política de tolerância zero, direito penal do inimigo, todo esse panorama serviu para que o sistema penitenciário começasse a ficar abarrotado, e a gente percebe, né, nos anos 70, posterior aos anos dourados nos Estados Unidos, e aí como o David tem razão, né, quando ele fala que a exuberância, a necropolítica surge da exuberância, né, então você tem o fortalecimento das prisões, elas nascem ali como... E aí eles estão trazendo para a gente, lá no cárcere de fábrica, né? Cárcere de fábrica, punição social e o vigiar e punir, que é a tríade, né, dos estudantes, quando vão analisar o sistema carcerário. O sistema prisional nasce ali das workhouses, né, as casas de correção, todo aquele processo de... E aí o capitalismo... E aí surge também com o capitalismo, né? Porque se a gente for analisar o capitalismo lá no capítulo 24 do Marx, o Marx vai analisar como os servos eles se desvencilhavam da terra, né? Aquela relação do servo com a terra, e aí o capitalismo nasceu e precisava quebrar esse vínculo que o Marx vai chamar de antigos sectos feudais. E aí esse processo de quebra do vínculo do servo com a terra precisa de dois elementos, né? Um, das legislações sanguinárias, e dois, da força, né? E aí é onde que incide todo o sistema penal para colocar toda essa mão de obra nascente para dentro da fábrica. Eles não podiam ficar vagabundando, e aí começa a surgir todos os primórdios do sistema penal, enfim, as casas de correção e por aí vai. Então, a gente tem também, por exemplo, aqui no Brasil, o que eu pude analisar aqui em Alagoas, inclusive, a gente tem algo similar ao que a gente chama de casa de correção na Europa, que é a aldeia presídio, né? As aldeias indígenas daqui de Alagoas, uns casos que o próprio Disseu Lindoso, historiador recém-falecido, inclusive, trata, como a gente tinha algumas aldeias que demarcavam território e obrigavam os índios a ir para o trabalho, né? E, ao mesmo tempo, completamente processo de quebra da cultura desses sujeitos, né? Então, a gente tem todo esse processo de desconstrução de culturas que não serviam capital e a produção de lucro para uma construção da subjetividade a partir de legislações sanguinárias e força para que elas servissem à produção do capital, né? Mas aí você percebe um pouco diferente desse processo inicial do capitalismo para hoje, né? A gente tem que lembrar sempre que a mão de obra é necessária. Então, a força, as casas de correção, as prisões, antigamente, elas serviam para que os indivíduos fossem para a fábrica, né? Tanto que o título do Pavarini é caça de fábrica, né? A gente tem que pensar que hoje a fábrica tem seus limites, né? A gente tem um avanço das suas produtivas, então faz necessário a gente repensar nesse panorama de muita mão de obra, de muitas pessoas no mercado de trabalho sem apropriação, qual é a função hoje do cárcere, né? E aí quando a gente tem o sistema carcerário agora não mais como colocar as pessoas para a fábrica, mas de neutralizar sujeitos, né? A função hoje do sistema prisional é só neutralizadora, mas que também a gente, se for analisar com a lupa, né, microfísica do Foucault, aí perceber que também dá muito lucro essa forma de neutralização do sujeito, né? É só pensar o quanto o PCC está gerando capital, a mundo afora, quanto o Comando Vermelho está também gerando capital, quanto essas mortes, esse processo de neutralização também é útil à produção de dinheiro, né?
securitização da vida.